Galera, não sei se todo mundo aqui sabe, mas há exatos 20 dias, Biel e Lari se casaram. Então assim, aí, foi top, quem pôde estar lá. Não quero gerar aí nada no coração de ninguém. Mas, cara, assim, foi muito maneiro, foi assim, um momento de muita alegria pro coração de todo mundo que estava lá. Também quem não foi, eu sei que também fica feliz pelo que aconteceu. E foi maravilhoso. Mas, logo depois do casamento, né, eu e o Rafael, a gente foi até levar Biel e a Lari lá no hotel que eles ficaram pro dia seguinte, antes deles viajarem. E, cara, eu tenho certeza, assim, conversei com o Biel também, e ele falou, cara, que foi muito bom, assim, a lua de mel, foram dias muito especiais. Graças a Deus por isso. Mas eu queria levantar uma hipótese aqui, que é só uma hipótese, tá bom? Antes que... Eu já conversei com eles me liberaram de eu fazer essa hipótese aqui, beleza? Então, não esqueçam que é só uma hipótese, tá? O que acontece? Imagina comigo o seguinte. Imagina que... Tá, vamos pensando frame by frame. Imagina que Biel e Lari já estão lá no hotel, já foram dormir, descansar, né? O dia foi cansativo e tal, do casamento. E aí o Biel acorda assim, Lari, cara, já pensou se o nosso voo é cancelado amanhã? E se perderem nossas bagagens? O que a gente vai fazer? Aí, tudo bem, eles vão para o aeroporto, chegam lá no destino deles, Maragogi, e aí o Biel começa a pensar outras coisas. Lari, o que a gente vai fazer se não fizer sol? A gente está aqui num lugar, maneiraço, aí, chovendo, cara, vai estragar nossa viagem. Ou então, a cada coisa que eles compravam, seja um mergulho, seja algum tipo de restaurante que eles possam ir, o Biel pensa assim, caraca, minha fatura já está autona, ainda vai comprar mais isso? Cara, seria muito ruim se o Biel, ou a Lari também, não vou jogar só pro Biel a responsabilidade não, se preocupassem tanto com algumas coisas pequenas a ponto de se esquecerem do mais importante, que era que eles fizessem um ou outro felizes ali. Isso era o mais importante. Então, a gente vai ler um texto onde Jesus ele mostra que existe algo muito pior do que isso, que é o risco da gente se preocupar tanto com as coisas secundárias da vida que a gente pode passar a esquecer o mais importante, que é o reino de Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí no livro de Lucas, capítulo 12. A gente vai ler a partir do verso 22. E esse texto é muito conhecido. Todo mundo já deve ter lido aí umas 10 vezes, a galera que já é crente. Quem não conhece, vai se maravilhar também, porque o ensino de Jesus é sempre maravilhoso. Vocês já abriram? Vou começar aqui em 22, tá? Em diante. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem fazer sequer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois é o mundo pagão que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo,
um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? Amém. A verdade, gente, é que desde o Éden, aquela sugestão da serpente para o casal, para Adão e Eva, continua ecoando nos nossos corações. Comam do fruto e vocês serão como Deus. Então, o desejo do nosso coração, da nossa natureza caída, é exatamente esse. A gente quer ter o poder, a gente quer controlar todas as coisas, a gente quer sentir que a gente é senhor da nossa própria vida. E o próprio mundo onde a gente vive também incentiva isso no nosso coração. Desde pequeno, a gente já é exposto a isso. Você precisa dar o seu melhor na escola, você precisa ser o melhor possível, você precisa se matar de estudar para passar no vestibular, e se você parar para descansar, vai ter alguém estudando. Não pode parar. Estuda. Para o concurso público é pior ainda. Você precisa o tempo todo estar buscando, estar correndo atrás. No seu estágio, você tem que fazer hora extra. Você tem que sempre estar indo além, estar impressionando as pessoas para você conseguir ser efetivado. Ou então, no seu trabalho, você quer ser promovido, você quer ganhar mais, e para isso você precisa provar o seu valor, você precisa estar sempre fazendo mais, às vezes negligenciando a sua família, abrindo mão de outras coisas para poder priorizar aquilo que você julga importante. A verdade é que todas essas coisas que preocupam o nosso coração, cara, com quem que eu vou me casar? Será que eu vou ter filho? Tenho ou não tenho? Ou será que eu vou conseguir me aposentar bem? Cara, todas essas preocupações, elas são lícitas, elas são justas. Eu acho que a gente tem que se preocupar, é óbvio. Senão a gente seria aí uma ameba gospel, como o Marcão fala. Mas o ponto aqui não é se você vai ou não se preocupar, mas é o que mais preocupa o seu coração. O que tem ocupado a sua mente? No que você tem pensado mais? Qual é a sua prioridade? Quando você está diante das situações da vida, cara, no que você pensa primeiro? Então, o que eu quero sugerir para a gente aqui hoje é que a gente aprenda com Jesus, não comigo, a lidar com as preocupações da maneira certa. Nesse texto aqui que a gente acabou de ler, Jesus ele ensina algumas coisas muito importantes que vão realmente levar a gente a se preocupar ou se importar com o que realmente importa. Então eu queria apresentar algumas lições, 2 lições, tá bom? 2 aplicações e no final, em nome de Jesus, a gente vai entender como que a gente tem que lidar com as preocupações dessa vida. Então, em primeiro lugar, primeira lição, Deus é quem cuida das nossas vidas. É Deus que está cuidando de mim e de você. Por isso Jesus diz lá no versículo 22, a primeira coisa que ele fala, portanto eu lhes digo, não se preocupem. Para sustentar essa certeza do cuidado de Deus sobre a nossa vida, Jesus, com toda a didática e todo o amor que ele tinha e tem pela nossa vida, ele faz algumas ilustrações, algumas comparações. E a primeira coisa que Jesus fala é que a vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Se o nosso Deus tem cuidado da nossa vida, se você aí nesse exato momento no seu lugar continua respirando, seu coração continua batendo, se Deus tem cuidado disso, que você não tem menor domínio, menor controle, você acha que ele vai se esquecer das outras coisas? Jesus leva a gente a refletir. Se Deus tem cuidado da sua vida e do seu corpo, a gente está no meio de uma pandemia. Mais de 150 mil pessoas morreram no nosso país. Mas Deus tem protegido a nossa vida. Deus tem sustentado a mim e a você. Então, será que realmente ele vai se esquecer de coisas tão pequenas que a gente insiste em se importar e ocupar a nossa vida? Em segundo lugar, Jesus faz uma outra comparação. Essa primeira comparação que Jesus faz
da vida, do corpo. É uma comparação do maior para o menor. Se Deus cuida do maior, a gente pode descansar e ter certeza que Ele vai cuidar do que é muito menor. A segunda comparação que Jesus faz já é o contrário. Jesus diz, observem os corvos e observem os lírios do campo. E aí só tem um detalhe importante a respeito dessas duas coisas, que é o seguinte. Primeiro ponto, os corvos eram animais impuros para os judeus. Imundos, né? Eles não poderiam comer aquele tipo de animais. Está lá em Levítico. E a segunda coisa que Jesus diz também, que é importante a gente entender, é sobre os lírios, né? Ele fala que eles são lançados ao fogo. Naquela época de Jesus era um tanto quanto difícil encontrar lenha ali pelos arredores de Israel. Então, era comum usar como combustível as flores do campo. Por isso que ele diz que elas eram lançadas ao fogo. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Cara, se Deus tem cuidado até mesmo das aves impuras, dos corvos, cara, Ele não vai cuidar dos seus filhos. Ele não vai cuidar das criaturas que Ele mais ama. Se Deus, Ele cuida das... E aí Jesus vai mais profundo. Até das plantas, que têm uma vida tão curta. Se Deus cuida até desses seres que são tão... Estava esperando a moto passar. Desses seres que são tão, às vezes, aos nossos olhos, menores do que a gente. Então, se Deus cuida de algo tão menor, cara, Ele vai cuidar da gente, cara, que é tão especial e tão amado por Ele. Jesus, ele faz essas duas comparações e logo depois ele vai além com uma pergunta que reverbera no nosso coração. Quem de nós, por mais que se preocupe, por mais que você fique remoendo, pensando, insistindo, cara, o que essa preocupação produz? Jesus fala, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? No original ele fala, né, que pode acrescentar um côvado, 15 centímetros, à sua altura. A preocupação não produz nada de útil para a nossa vida. A verdade é que com essa pergunta que Jesus faz, Ele quer mostrar para a gente e responder, né, exatamente aquela pergunta que ecoa lá do Gênesis 3. Nós não somos deuses. A gente não tem controle sobre as coisas da nossa vida. Com certeza não. Só existe um Deus que controla todas as coisas. Esse Deus é o nosso Deus. Isso tem que trazer paz para o nosso coração. Ele está cuidando da nossa vida. Não é porque eu estou me preocupando. Nada disso, nada disso. É o Senhor que está cuidando da gente. Olha o que Isaías, o profeta Isaías, escreve 700 anos antes. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os susterei e eu os salvarei. Esse versículo é lindo. Até o final da nossa vida, é o Senhor que cuida da gente. A gente não tem motivo para ficar desesperado com nada. São os pagãos que fazem isso. Quando eu era um pouco mais novo, menor, não ia falar quando era pequeno, né, que seria meio redundante. Quando eu era mais novo, eu morava numa casa. Hoje em dia eu moro em apartamento. Eu morava na Rua de Leleste. Saudades. E, cara, eu não sei quem é que mora em casa, se compartilha do mesmo sentimento que eu, mas assim, eu era muito medroso, cara. Eu não era crente também. Estou tentando me eximir da culpa aqui. Mas eu tinha muito medo, cara. Eu ia dormir, meu irmão. Cara, eu ouvia qualquer barulho, eu já ficava desesperado. E pior que na minha casa, era aquela janela assim, sabe? Que é tipo uns frisos, sei lá. Não dava para ver nada, meu irmão. Então eu tinha que ficar tentando olhar. E eu ficava morrendo de medo, cara. Morrendo de medo, assim. Várias vezes, quando eu era mais novo, assim, eu acordava de noite chorando, ia pro quarto da minha mãe. Porque eu tinha muito medo mesmo, assim. Tipo, sei lá, de alguém invadir minha casa. Eu até cheguei a sonhar uma vez, cara. Eu sonhei dentro do sonho até, que eu tinha sido assaltado. Enfim, cara, derrota. Mas, assim, em determinado momento, assim, aconteceu uma parada crucial. Que foi ruim, assim, mas acabou redundando em algo bom. A moça que trabalhava na minha casa foi assaltada. Tipo, ela era uma mãe pra mim. Porque ela criou a gente desde pequenininho e tal. E ela foi assaltada. Depois que isso aconteceu lá na rua, a galera começou a se preocupar mais com essa onda de violência e tal. Isso faz uns, sei lá, 15 anos quase. E a galera se reuniu e tal e resolveu contratar um segurança para a rua. Aí, pô, na moral, fiquei muito feliz, assim, fiquei, pô, em paz, assim, tranquilo. E OBS, né? A cabine da segurança, né, ficava bem na porta, assim, da minha casa, tipo,
literalmente na frente mesmo, assim. Então, cara, aquilo me trouxe uma paz, tipo, nossa, eu ficava assim, cara, ainda bem. Só quando ele não ia que eu ficava tenso, mas quando ele estava lá eu ficava tranquilão, assim, sabe, tipo, sem me preocupar. E, assim, eu confiava naquilo, e isso trazia paz para o meu coração, sabe? Então, Jesus aqui, nesse texto, ele apresenta para a gente muitas razões também pelas quais a gente pode ter confiança, a gente pode ter paz, a gente pode descansar. A gente pode descansar porque Deus está cuidando da nossa vida, independente do momento que a gente viva, independente do momento que você esteja vivendo agora, Deus está cuidando de você. Tenha certeza disso. Em segundo lugar, não existe nada mais importante do que o reino de Deus. Não existe nada mais importante do que o reino de Deus. Quando Jesus está terminando o seu ensino aqui, esse primeiro trecho do sermão ali que ele está pregando, ele deixa muito claro para os seus discípulos, ele estava falando para os seus discípulos, que existe uma coisa que é muito mais importante do que qualquer outra, o reino de Deus. E a verdade, quando ele diz, né, são os pagãos que correm atrás dessas coisas, a verdade é que todo mundo se preocupa, eu falei isso no início. Tipo, Jesus não está propondo para a gente aqui viver, tá tudo bem, estou de boa, I'm fine. Sabe, não é assim. Todo mundo se preocupa com alguma coisa, mas como eu falei no início, eu falo mais uma vez e te pergunto, o que mais preocupa o seu coração? O que mais preocupa o seu coração nessa noite? O que tem preocupado você? No que você tem pensado? Quando você vai orar, cara, quais são as coisas que você mais pede? Às vezes a gente está tão preocupado que a gente só consegue orar por aquilo que está preocupando o nosso coração. Às vezes a gente nem está se importando tanto com outras coisas que são mais importantes. Então, eu repito, o que tem te preocupado? Eu não sei se vocês lembram, no capítulo 4 de João, quando Jesus se encontra com a samaritana, os discípulos tinham ido comprar comida. E quando eles voltam, eles ficam preocupados com Jesus e eles começam a falar, Senhor, mestre, você comeu, você se alimentou, você está com fome? Aí eu queria saber se vocês lembram o que Jesus respondeu para eles, para os discípulos. Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Para Jesus, o reino de Deus era mais importante até mesmo do que a comida, do que alimento físico. O reino de Deus, de fato, é muito mais importante. O reino é o que existe realmente assim, de mais sublime, de mais maravilhoso, porque esse reino ele é um reino eterno, é um reino inabalável, e é um reino que é governado pelo Deus que salvou a gente, Jesus, o nosso Salvador, o nosso amado. Nós não fomos criados com o propósito de alimentar-nos, beber e vestir-nos, mas para agradar a Deus. Quem falou isso foi um dos pais da igreja, João Crisóstomo. Então, não existe nada, nenhuma preocupação, nenhum pensamento, nenhum problema, nada que seja tão urgente a ponto de ocupar o nosso coração e deixar o reino de Deus de lado. Não existe. O que existe de mais importante é o reino de Deus. É o reino de Deus. Não o nosso reino e as nossas vontades, mas o dele. Então, como que a gente faz, então, agora, para aplicar na nossa vida isso que a gente aprendeu aqui? Em primeiro lugar, confie no Deus que cuida da sua vida, que está cuidando de você. Confie no Senhor, que já deu muitos motivos para a gente confiar e para a gente ficar em paz. Nesse mundo onde a gente é o tempo todo encorajado a estar sempre ligado, sempre fazendo alguma coisa, se você descansar, alguém está te passando, alguém está passando ali à sua frente. Cara, nesse mundo que a gente vive, Jesus chega para a gente e diz, não se preocupe, não se preocupe. É estranho, né? Mas isso aqui não foi só para essa galera dessa época. É para os nossos dias também. Nesse mundo, cara, a gente realmente vai ter muita aflição. Mas Jesus venceu. E a gente pode descansar nele. Se esse mundo tem dado para a gente muitos
muitos motivos para a gente se preocupar, para a gente ficar desesperado. Jesus dá muitos outros e muitos mais motivos para a gente confiar nele, para a gente ficar em paz. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, cara, esse é um dos versículos que eu mais amo, assim. O que Paulo escreve lá, inspirado pelo Espírito Santo: aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A gente não pode duvidar de um Deus que foi capaz de entregar o seu único filho para morrer na cruz no nosso lugar. A gente pode ter paz, a gente pode descansar, mas a gente tem que ter cuidado, porque nesse texto aqui, Jesus não está ensinando, vou falar de novo, Jesus não está ensinando que a gente tem que cruzar o braço e achar que tudo vai se resolver. Não é isso. Não é isso. A gente não pode sentar no sofá e, Deus, resolve aí, está tranquilo. Não. A gente vai dar o nosso máximo. A gente vai dar o nosso melhor. A gente vai se esforçar sim. Só que a gente vai fazer isso conscientes de que o nosso futuro não está nas mãos do MEC, não está nas mãos do Enem. O nosso futuro não depende da banca do nosso concurso, nem se você vai escrever as palavras certas na sua redação lá. Cara, o nosso futuro não está nas mãos de nada disso, elas estão nas mãos do nosso Deus, que cuida da gente. A gente pode descansar, eu falei isso várias vezes, eu vou falar de novo, a gente pode. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. É isso que Jesus chama a gente a fazer, confiar, ter uma fé inabalável. Em segundo e último lugar, preocupe-se, antes de tudo, com o reino de Deus. O que tem que preocupar o nosso coração é o reino. Se a gente está agradando a Jesus, se a nossa vida tem glorificado a Ele, cara, e todas as outras coisas são secundárias. A mensagem principal de Jesus aqui nesse texto que a gente leu é exatamente essa. Não é, como eu falei, se a gente não vai... Cara, a gente vai se preocupar com algumas coisas, isso é certo, mas a gente precisa intencionalmente se preocupar muito mais com o reino, porque o reino é muito superior a qualquer outra coisa. A gente então não pode permitir que o nosso coração seja tomado por qualquer outra coisa tão inferior, tão menor. A nossa preocupação tem que ser realmente só agradar ao nosso Deus. Então, voltando aqui ao exemplo inicial do Biel, da Lari, cara, a preocupação, eu tenho certeza que foi assim, conheço esses dois, cara, eu sei que eles amam a Jesus e se amam também. Então eu sei que no coração dele, cara, ali, ele queria fazer a Lari feliz, cara, e ela também. Então é da mesma forma, a gente tem que viver. A gente vai, tenho certeza que Biel se preocupa com as contas dele. Não tenho dúvida. Mas ele se preocupa muito mais com o que é muito mais importante, sabe? Que eles se amem, que eles se cuidem, se ajudem, que eles glorifiquem a Deus. Então que seja assim na nossa vida também. Aí, logo no finalzinho, assim, as últimas coisas que Jesus diz, inclusive muitos autores, muitos estudiosos, eles até dividem esse texto, e eles deixam de fora esse trecho final, eles comentam em separado, quando Jesus diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino, vendo o que tem, deem esmolas. Nesse finzinho, cara, Jesus ele quer mostrar de uma forma prática, né, o que significa, então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O que significa, então, priorizar esse reino. Então, Jesus começa dizendo isso. Ele diz: vendo o que tem, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. O que Jesus quer dizer? Jesus ele quer dizer que a preocupação que a gente tem com o reino de Deus precisa implicar em todas as áreas da nossa vida. Quando ele diz: façam bolsas que não se gastem com o tempo, ele quer dizer, cara, invistam os seus tesouros em bolsas que não são furadas. Não invista em algo que você vai perder. Você guardaria o seu dinheiro numa bolsa furada, numa bolsa tipo de qualidade ruim? Não. Então Jesus diz para a gente isso. A gente precisa, se a gente foi alcançado pela graça, pelo amor de Jesus, a gente precisa estar disposto a oferecer todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, toda a nossa força por esse reino. Eu, quando estava lendo esse texto, fiquei pensando, sempre que eu leio esses textos, assim, vendo o que vocês têm
Eu sempre penso assim, mas será que isso aí é normativo? Será que todo mundo... Eu sei que não. Mas, cara, será que todo mundo precisa fazer isso? A gente sabe que não. Como o texto do jovem rico também. Mas a gente tem que estar disposto. Se Jesus pedisse isso para a gente deveria estar disposto a fazer, a ofertar tudo que a gente tem aos pés de Jesus. Então, de uma forma prática mesmo, ore muito mais, muito mais. Leia muito mais a palavra. Medita no que você está lendo. Deixe a palavra encher a sua mente. Deixe a palavra ocupar, assim, preencher o seu ser. Converse sobre o reino de Deus com seus amigos, com a sua família. Pensa nessas coisas enquanto você estiver em casa. Sabe aquele momento que você não está fazendo nada? Pensa no reino, pensa no que Jesus fez. Pense em algum texto que você gosta. Prega o evangelho de Jesus, porque assim a gente vai, de fato, estar priorizando o reino. Não deixe sobrar espaço na sua vida para nenhuma outra coisa, nenhuma futilidade, nada que seja irrelevante. Concluindo, no versículo 32, Fabrício até pregou nesse texto aí, há pouco tempo. Não tenham medo, pequeno rebanho. Não tenham medo. Foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. O nosso Deus, Ele se alegrou em dar o reino para a gente. Por isso, a gente não pode temer oferecer tudo que a gente tem. Oferecer toda a nossa vida, todo o nosso esforço, todo o nosso tempo. Eu não sei vocês, cara, mas muitas vezes eu fico, assim, frustrado por ter certeza, cara, que eu posso oferecer muito mais, assim, para Jesus, sabe? Eu muitas vezes me pego com a sensação, que eu sei que é verdadeira, de que eu não estou dando o meu melhor, de que eu não estou dando tudo, sabe? Sabe quando você retém uma parte? Eu me sinto muito assim, muitas vezes. Esse texto me encoraja a entregar tudo que eu tenho. Não tenha medo de entregar tudo por aquele que deu tudo por você. Não tenha medo. Para concluir, então, agora, finalmente, eu queria ler com vocês. É um textinho de 4 linhas aqui para mim. Cara, que é muito maneiro. Existia um cara, esse cara era muito crente, muito crente. O nome dele é Jonathan Edwards. Esse cara, quando tinha 18 anos, começou a escrever uma lista de resoluções. Ou seja, é uma lista de coisas que ele resolveu fazer para que ele pudesse agradar a Deus, para que ele tivesse uma vida santa, para que em nenhum momento ele esmorecesse na fé dele. Então ele fez essa lista de 70 resoluções para que ele conseguisse se avaliar, perceber se ele estava bem, se ele estava mal, se ele estava esfriando com Deus. 18 anos ele começou a escrever isso. O cara era, muito de Deus. Na 57ª resolução, ele escreve o seguinte: resolvi que, quando tiver medo de infortúnios e adversidades, examinarei se cumpri minha obrigação e decidirei cumpri-la, deixando que as coisas aconteçam conforme a providência as ordenarem. E agora é o que eu mais gostei ainda. Até onde eu puder, não me preocuparei com nada além do meu dever e do meu pecado. Então, assim como esse homem de Deus aí, cara, decidiu fazer, cara, que a gente decida assim também, se preocupar antes de qualquer coisa, cara, com o reino do nosso Deus, com aquilo que Jesus fez. Eu não sei aqui, se você já conhece Jesus, se você ainda não conhece Jesus, mas se você é crente, cara, se você ama o Senhor, faça isso. Entrega tudo. E se você, cara, ainda não conhece Jesus, também faça isso. Jesus diz, lá em João, aqueles que o receberam, que creram no seu nome, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então você pode ser feito filho de Deus hoje. E sim, os filhos de Deus são cuidados por Deus de uma forma especial. Sim, são amados, são protegidos, sustentados. A gente não é livre de nada, a gente não está dentro de uma redoma e nada vai acontecer. Não, mas a gente sabe que o cuidado de Deus acompanha a nossa vida e que tudo que tem acontecido faz com que a gente seja mais parecido com Jesus. Então, queria orar para a gente encerrar, tá bom? Senhor, obrigado, muito obrigado, Senhor, a gente ama você, Senhor, com todo o nosso coração, a gente é grato, porque você alcançou a gente um dia, a gente tem toda a certeza, Pai, no nosso coração, Senhor, de que a gente foi feito teu filho, Senhor,
porque o Teu Espírito testifica no nosso coração essas verdades, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque você tem cuidado da nossa vida, Pai. Obrigado porque a gente não tem por que, Senhor, se preocupar, se desesperar, Senhor. A gente tem total confiança, Pai, de que você está sustentando a nossa vida, Pai, de que você está por trás, Senhor, guiando e orientando a gente, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ensina, Senhor. Ensina a gente a se importar antes de qualquer coisa, Senhor, com o Teu reino, Pai. Ensina a gente que nada, Senhor, pode tomar, Senhor, sabe, esse lugar no nosso coração, Pai. Esse lugar é Teu, Pai, nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua. A gente quer realizar, talvez, Pai, as obras do princípio, Senhor. Ter um coração que se preocupa só com Você, Pai. Ciente, Jesus, de que quando a gente se preocupa com o Teu reino, em primeiro lugar, cara, tudo flui a partir disso, Senhor. As preocupações fluem de uma forma, cara, de uma forma justa, de uma forma santa, Pai, quando a gente se preocupa com aquilo que realmente importa. Então, tem misericórdia da gente, Pai, por favor, a gente te entrega a nossa vida em nome de Jesus, Pai. Amém.